De novo, a gente nunca tinha falado sobre isso, né? Sobre uma maneira ou uma metodologia de você construir um pensamento analítico. E acho que vocês dois trouxeram muito bem, que é dividir o processo em pequenos problemas, pensando problema por problema, e aí trazendo os pontos e as perguntas em cima de cada um deles, né? A capacidade que você tem de exaurir os porquês sobre um determinado assunto. Na hora de contratar alguém, é quando a pessoa consegue me explicar o raciocínio dela, o raciocínio lógico. E assim, a gente tem o teste, né? Teste técnico, enfim, e às vezes a pessoa nem atinge a resposta, vamos dizer, mais correta, né? Ou às vezes o teste nem tem resposta correta, é só para verificar mesmo. Mas o que é importante para mim é saber documentar tudo, como é que foi, como é que ela chegou na conclusão dela. Então, tipo, é o que tu falaste do Data Discovery, é ter esse mindset de qual é o problema que eu estou tentando resolver aqui no teste. Como é que eu vou abordar esse teste? Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo o meu, seu, nosso, vosso podcast mais irado da podosfera sobre analytics, quiçá do mundo, que a podosfera tá ficando pequena para esse papo aqui que a gente tá trocando toda semana no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, quem mais, onde você ouvir, YouTube, tá disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo o nosso episódio. E falaremos sobre como construir um pensamento analítico. E como sempre ele, o professor Xavier dos dados, Luciano Fialho. Cada dia pior, né? Como eu e o Luciano somos apenas os hosts do podcast, a gente vai falar com você sobre como construir um pensamento analítico e a gente vai chamar alguém para te ajudar nisso, né? Porque o Luciano só vai dar nossos dois centavos aqui. Uma consultoria pra gente. Né? Chama alguém para dar uma consultoria aqui pra gente. Isso aí. É aquilo que a gente quer aprender, que a gente fala, vamos fazer um podcast? Aí a gente chama alguém. Exatamente. Melhor forma de conseguir uma consultoria gratuita. É isso aí. Pô. Heitor, muitíssimo obrigado por topar estar aqui com a gente no Analytics Talks para bater esse papo. Vou pedir para você se apresentar para a galera aí, caso alguém ainda não te conheça, que eu sei que no LinkedIn tu é on fire. Tá, muito obrigado. Agradeço o convite de vocês, né, para participar aqui. Realmente é um prazer estar aqui para falar um pouco, né, sobre Analytics e talvez, né, assim, desvendar alguns paradigmas que as pessoas pensam, né, sobre o tema e assim dar uma outra perspectiva sobre, né, as pessoas. Então, eu me chamo Heitor Sasaki, né, eu escrevo todo dia no LinkedIn, escrevo mais focado para a área de dados, e atualmente eu sou gerente de aplicações, né, numa empresa japonesa que chama Yokogawa. Então, eu trabalho mais assim na transformação digital agora. Não trabalho diretamente com dados, mas com as coisas que giram ao redor. Então, vendas, marketing, parte de trabalho com plataforma tipo Salesforce, e outros vendedores, né? Então, né, bora bater esse papo e eu acho que vai ser muito legal. Boa. Obrigado por topar, trocar essa ideia com a gente. Pô, Heitor, pra quem não sabe, Heitor, ele falou que trabalha para uma empresa japonesa e ele tá na França. Então, Heitor, primeiro desculpa se tá muito tarde aí, mano. Não, estou 7h47 aqui. Ah, então tá tranquilo ainda, pô. Tá anoitecendo, tá de boa ainda. Ufa. Obrigado mais uma vez, Ju, por conseguir tirar um tempo da sua agenda. E Yokogawa, não sei se você sabe, mas é o nome do personagem de anime, muito famoso. É o sobrenome do Ryu Yokogawa. Fica aí. Olha aí. É mesmo? Pô, fica aí, né, Luciano, no ar, né? Eu lembro esse nome de algum lugar, sabe? Tu lembra o nome do personagem, entendi. Boa. Exatamente. É igual se falasse pra mim que, pô, trabalha no Ozora. Eu falo, Oliver Tsubasa Ozora, pô. Na hora de pensar, pode ver. Entendi. Pô, Heitor, tirando esse momento nerdola do Luciano, vamos já começar aqui pedindo uma ajuda sua para você exemplificar para os nossos ouvintes o que você considera como um pensamento analítico e por que esse pensamento analítico é uma habilidade, é considerado uma habilidade essencial nos dias de hoje, porque não importa a vaga que a gente veja relacionada a dados ou não, sempre há essa habilidade lá dentro, que é pensamento analítico. Então, assim, pensamento analítico para mim é
na verdade, como se fosse uma soma, né, de várias habilidades. Então, não é uma coisa binária, assim, 0, 1, eu tenho ou não tenho, né? E eu penso assim, eu faço meio que uma comparação, né? É que nem, para mim, é que nem ser paciente, né? Tem vezes que tu é paciente, tem vezes que tu não é paciente, tu não tem, tipo, tu não tá no mood, né? E ser paciente também é uma soma de várias coisas. Então tem um contexto, como é que tu tá, né? A situação, se tu teve um dia estressante, se tu tá de férias, se não tá. Tem toda a questão de ter empatia, né? De entender, eh, talvez a outra pessoa esteja tendo um problema e aí tu entende sobre isso. Ou pode ser também aquele conceito de mindfulness, né? Entender de viver o momento, né, tentar aproveitar as coisas boas, tá. E para mim a analytics é a mesma coisa. Tem o contexto que tu tá envolvido, porque, por exemplo, tu pode ser o cara dos analytics, mas se tu tá numa empresa que não vai deixar, tu não vai conseguir, certo? E tem outras habilidades também, por exemplo, que eu considero muito, são, por exemplo, eh, saber fazer boas perguntas, e tentar encontrar realmente, né, o problema e tentar encontrar alguma alavanca de negócio que tu pode utilizar. Saber escalar riscos, saber quando dizer não também, saber quando dizer sim e saber quando dizer não. E tu vai juntando tudo isso, assim, ao meu ver, hoje, estudando um pouco mais, eu penso que a analytics é tanto a parte, vamos dizer, matemática, assim, né, mas também tem muito dessa parte do feeling, sabe? De entender o contexto, de saber navegar, assim, dentro a gente falando do ambiente empresarial, né? Dentro da empresa. Então, para mim, Analytics é mais esse conjunto de habilidades. Pô, eu concordo pra caramba. E assim, pra quem ouve o nosso podcast toda semana, eu quero, na moral, Luciano, vamos ver se quem ouve o nosso podcast toda semana vai dar essa moral pra gente. Você aí, Jane, por exemplo, Guilherme Rijo, Diego Perseguin, só falando os nomes aqui, de galera que eu sei que tá ali, ó, assídua, ouvindo nosso podcast. Eu quero ver você trazer pra gente, pra mim e pro Luciano, na nossa comunidade do Discord, no Instagram, no LinkedIn, whatever. Quantas vezes, não importa o assunto do podcast, a gente chega aqui com o entrevistado, ou a gente e o Luciano, a gente fala sobre fazer perguntas e contexto. Porra, sempre, Heitor, sempre, Heitor. Caraca, é bizarro. A gente estava falando em outro podcast sobre SQL, sobre banco de dados, e a galera, pô, contexto e pergunta. A gente falou outro sobre storytelling com dados, contexto e pergunta. A gente falou outro sobre visualização de dados, contexto e pergunta. Sempre tem essas habilidades de contexto e pergunta presentes na capacidade analítica do profissional que trabalha com dados. E, quando a gente vai ver no dia a dia, ninguém fala para ele estudar ou pensar nisso. Sempre falam para ele focar nas hard skills, vamos dizer assim, que são habilidades técnicas. E no dia a dia ele acha que vai botar o fone de ouvido e não vai falar com ninguém, né? E pouco é desenvolvido isso na escola, né? Então, quando que você foi, de fato, forçado ou incentivado de alguma forma a ter pensamento analítico desde a sua formação como, não profissional, mas como ser humano, né? Poucas pessoas têm isso como característica da sua própria personalidade. Então, acho que agora a gente está chegando num cenário, e aí é um pouco, né? Que a gente consegue desenvolver um pensamento analítico ao longo do tempo, dentro da nossa jornada profissional? Sim, a gente consegue. Tudo como a prática, né? E aí a gente vai medindo, né? O nível de senioridade da pessoa de acordo com a capacidade que ela tem analítica de dizer não, talvez, né? A gente tem conversado muito isso no ambiente de tecnologia, né? Você mede esse nível de senioridade quando o cara te diz um não, e aí ele te diz um não por causa de algo muito relevante, né? Então acho que tudo isso vem, se você tem um sênior dentro do seu time, e aí eu vou citar a pessoa que falou isso, que acho que é muito importante, que foi é foda, né? Que o jeito, ele não se apresenta muito bem, mas é o Mano Deivin, que faz conteúdo de tecnologia, e ele falou sobre isso, que se o seu sênior
só te diz sim, alguma coisa está errada. Porque o sênior não é o cara que está ali para poder aceitar tudo aquilo que está sendo imposto, sabe? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E eu tenho até eu acho um exemplo assim bacana sobre essa parte de analítica e tal, né, que o pessoal fala, que teste de hipótese. Tipo, o pessoal, né, o pessoal fala muito, não, você tem que saber teste de hipótese, tem que saber, e realmente é bom saber, né? Mas, assim, ao meu ver, normalmente quando as pessoas vão estudar teste de hipótese, lá nos cursos, ou nos livros, ou na aula, é dado a hipótese para você testar, né? Então, tipo, tá dado lá e aí tu faz as coisas, faz os cálculos, né? Tipo, beleza, validou aqui e tal, e te faz as coisas. Mas na empresa ninguém vai te falar o que é para te testar. E aí, o que tu vai fazer? Então, para mim, é entender, pô, será que vale a pena fazer um teste aqui? O que eu tenho que testar? Quanto tempo eu vou precisar para fazer isso? Né? Qual é o recurso que eu tenho que precisar? Com quem eu tenho que falar para fazer isso? E aí foi o que a gente conversou antes de começar aqui, né? Tem Verdade. muito a ver com produto, projetos, entender tudo que envolve o contexto que eu falando. Pô. E aí, para mim, isso é um bom exemplo. E o pensamento analítico, e pessoas que têm esse pensamento analítico aguçado, que são pessoas que de fato exercem isso, elas são pessoas que questionam, aprofundam, investigam. Como é que você vai questionar alguma coisa sem falar? Como é que você vai se aprofundar em alguma coisa, investigar alguma coisa sem perguntar, sem ouvir pessoas, sem falar com pessoas, né? Sem conversar? Não adianta de nada eu dominar uma excelente ferramenta se não tem contexto, porque o contexto é que vai me ajudar a orientar diante de tudo o que eu aprofundo, o que eu investigo, o que eu questiono. Então, esse pensamento analítico, ele é basicamente assim, é a gente investigar, questionar e se aprofundar em algo. Esse algo é o contexto que nos ajuda. E esses 3 pontos que eu falei aqui do pensamento analítico, eles são pontos de a gente precisa falar com as pessoas, se comunicar e conversar. Então, acho que é muito importante a gente já, no início desse papo, trazer isso aqui à tona, porque as pessoas que são de dados e de outras áreas que acreditavam que ter um pensamento analítico seria, sei lá, uma fitinha do Matrix, cara, vai ter que falar com as pessoas, vai ter que ouvir, conversar. Então é importante entender que essa habilidade que para muitos é chamada de soft, o que para mim é muito errado, porque para muita gente essa habilidade de comunicação é mais hard do que soft, ela deveria ser uma habilidade people skills. Então esse people skills ele é bem complexo, difícil de alcançar para muita gente. E é tão importante numa área, mesmo que seja uma área 100% técnica quanto a nossa. Porque nem é 100% técnica, porque ela tem essa habilidade aqui comportamental também que está junto, né? Muito porque que a gente está trabalhando aqui sempre dando suporte a estruturas de dados que são consumidas por pessoas que não têm. Acho que é o exemplo que a gente fala do paciente, só que agora do outro tipo de paciente. Quando você vai no médico, o médico ele te faz uma série de perguntas ali que chega a um determinado diagnóstico de acordo com as respostas que você vai dando. Né? Então, a capacidade analítica do médico de conseguir sintetizar e até construir essa narrativa para poder conseguir chegar no problema, pô, quem nunca viu House, sabe? As maravilhas que tem de pensamento analítico. Tudo bem que o cara é muito mais gênio do que deveria ser e tal, mas a capacidade que tem ali de como que ele constrói e chega nos diagnósticos é totalmente de pensamento analítico, né? De entender. Tem um caso interessante, eu já fiz educação física e educação física faculdade, né? Não educação física na escola. Mas tinha um caso interessante que o professor tinha trago pra gente, que eu lembrei agora, de uma menina que ela tinha um desvio na coluna e aí, pô, o profissional de educação física conseguiu chegar na resolução do problema por entender a maneira com que ela penteava o cabelo. Ou seja, tipo, que estava impactando e aí dava um desvio na coluna da menina. Ou seja, eu fico pensando, que pergunta esse cara se fez para poder chegar nesse tipo de diagnóstico, sacou? E aí, de novo, se a gente fala sobre capacidade analítica, é exatamente isso. É a capacidade que a gente tem de conseguir sintetizar e construir essa narrativa, essas perguntas em prol de solucionar um objetivo, ou chegar num objetivo específico. Então, quando a gente fala, e aí, de novo, cada vez mais que a gente vai fazendo novos podcasts, a gente vai percebendo que a gente remedia muito porque a gente negligencia coisas que deveriam estar no início da jornada. Então, se você tem uma capacidade
faz as perguntas corretas no início do projeto, olha o quanto que você pode economizar de recurso lá na frente, porque você soube fazer as perguntas corretas. Sabe? Acho que é um ponto interessante da gente avaliar, porque, de novo, está lá no início o problema. É porque a gente não soube fazer as perguntas corretas que a gente chegou aqui agora e teve esse determinado problema. E aí que vem uma pergunta para a gente poder debater aqui, né? O que a gente faz quando a gente percebe que não fez a pergunta correta lá no início, sabe? Pra gente poder, construir, porque hoje a gente tem muito mais gente que não sabe fazer as perguntas corretas do que as que sabem, né? Então, quando a gente se depara com uma situação onde, cara, putz, eu tinha que ter feito essa pergunta aqui, era óbvio que eu tinha que ter feito essa pergunta. Como que ele lida com essa situação, né? Não sei se você pode falar um pouquinho aí, Heitor. Eu acho, assim, para o profissional assim, de dados, eu acho que ele tem que ter um mindset meio de projetos / produto. E assim, o que eu quero dizer com isso? Que é entender que não importa a tarefa que você vai fazer, normalmente ela vai ter o começo, meio e fim, né? É para projeto. E para produto vai ter o começo, meio e fim e vai ter a parte da melhoria contínua, né? Vai melhorando o produto sempre. Mas em cada etapa desse projeto, desse produto, tem as coisas a serem feitas, né? Então, por exemplo, como tu falaste aí na parte de coleta de requerimentos, eu não fiz as boas perguntas, vamos dizer assim. E aí, talvez, se não fez agora as boas perguntas, vai ter o ciclo, né, de melhoria contínua, o ciclo para monitorar como é que está sendo, né, a performance. E aí a gente faz a pergunta de novo. Pô, será que a gente fez alguma coisa errada? Será que a gente deveria fazer de uma maneira diferente? E eu acho que isso, que pelo menos na área de dados, né, que eu escrevo mais, é que as pessoas elas não estão fazendo essa conexão de que dados faz parte de um contexto e esse contexto gira em torno de um projeto e o projeto espera seu retorno. Então, tem retorno, tem os gastos, né, para serem feitos, tem os recursos a serem utilizados, tem as restrições e, assim, as pessoas não entendem que existe todo esse processo. E se elas conseguissem entender como é que funciona esse processo, elas poderiam usar, né, as oportunidades que tem em cada etapa. Coleta de requerimento, implementação, aí o deploy, aí vai e monitora de novo, e aí vai para o próximo sprint, ou sei lá, qualquer projeto 2, e ele fica nesse fluxo, né? Então, nesse ciclo, talvez, não sei se eu respondi, um ciclo virtuoso, né? Não, respondeu sim, porque, de novo, você trouxe uma visão desse ciclo da melhora contínua que vem da gente parar de ter ciclos viciosos do ponto de vista negativo e ter círculos virtuosos, né, de evolução de processo dentro da nossa rotina do dia a dia. Respondeu sim, com certeza. Pô. Pode falar, então. Não, eu sou engenheiro, né? Produção ali, tipo, a gente estuda muito essas coisas de Kaizen, né? Melhoria contínua. E não foi por isso que eu falei. Mas, assim, eu vejo que, tipo, é bonito, né? Na teoria, essa parte de melhoria contínua, mindset de produto. Mas, assim, até onde eu trabalhei, ainda é muito mindset mais de projeto. Então, faz o projeto, entrega e tchau. Vamos fazer outra coisa e ninguém liga mais pro projeto, mas é uma coisa a ser melhorada. E até trazendo o que tu falou, Heitor, com um pouco do que o Luciano trouxe, né? De quando a gente não sabe fazer as perguntas, eu acho que, ou quando a gente esqueceu a pergunta, né? Acho que o maior, na minha opinião, o maior amigo e melhor amiga dessa pessoa vai ser o processo, porra. Porque uma vez que eu documento um processo, eu vou segui-lo. O que eu posso fazer nesse processo é justamente o que você falou agora, Heitor, é aprimorá-lo. Se eu sei que eu tenho essas perguntas aqui que eu sempre faço, e em um contexto diferente, eu senti que faltou aquela pergunta, eu vou agora rever esse processo, aprimorar e colocar essa nova pergunta aqui, para que eu possa sempre estar otimizando o meu processo e seguindo o processo. Então, a melhor amiga ou o melhor amigo da pessoa é seguir esse processo, olhar esse processo e fazer esse processo. A gente bate muito aqui na métrica sobre, quando a gente fala de storytelling com dados, que a gente fala que não é só visualização, né? É muito mais do que visualização de dados, tem outros pontos por trás. Cara, o melhor amigo, a melhor amiga da pessoa conseguir construir uma história com dados
é seguir processos. E aí existem vários métodos espalhados por aí para que você possa seguir. Mas pelo menos no início, não reinventa a roda. Faz um processo que alguém já testou e validou e depois tu aprimora para alguma coisa, mas revisita e refaça o processo. Acho que na minha visão, esse processo é que vai permitir que você construa as perguntas que você quer, e isso aqui, na prática, é construir um pensamento analítico. Porque no final, o que você está fazendo é revisitando processos, aprimorando o que você está fazendo, e toda hora você está pensando ali com a forma 2 lá de pensar daquele livro Rápido Devagar, né? Forma 2 que é a forma mais analítica de pensar, construindo sempre e aprimorando o que você está trazendo, né? Boa. Né, concordo e até trazendo essa parte de fazer perguntas, eu vejo assim que as pessoas elas param muito assim na primeira camada, vamos dizer, né? Na primeira camada de pergunta. Então, eu acho que quando alguém, falando da área de dados, quando alguém vem lá para ti e pede algum relatório, alguma coisa, normalmente essa pessoa, ela quer melhorar alguma coisa, né? Tipo, eu parto do princípio que as pessoas querem melhorar, né? Eu vejo o copo meio cheio. Então, ela tem algum objetivo. E o que uma pessoa assim, analítica, um bom analista faria? Ele faria as perguntas em vez de falar, tipo, o que tu queres? Né? Em vez de falar assim, pergunta, o que tu queres melhorar? E aí vai perguntando, né? O que tu queres melhorar? E aí vai tentando descobrir o processo para a gente não trabalhar com aquelas métricas de output, né? Trabalhar com as métricas de input, que são coisas que dentro da empresa a gente pode fazer alguma coisa. Perfeito. E o que você trouxe me lembra sempre aquela máxima do Ford, né, Heitor? Que se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam falado cavalos melhores, sacou? Não é possível. Boa. E já trazendo em cima do que a gente está falando de etapa, processo, você consegue trazer para a gente quais são as etapas ou processos envolvidos no desenvolvimento de um pensamento analítico de fato eficaz aqui para ajudar a nossa audiência a criar isso? Eu acho que existem duas maneiras assim vamos dizer assim, de desenvolver o pensamento analítico. A primeira, a gente já comentou aqui, que é, na minha opinião, ter esse mindset de projeto de produtos. Então, entender como é que funciona a empresa, entender as fases da implementação de um produto ou processo, um projeto, e entender o que deve ser feito em cada etapa. E sempre pensar dessa forma. Nessa etapa aqui, o que eu tenho que fazer, quais são as restrições, com quem eu tenho que falar, qual é o objetivo que eu tenho que alcançar para ir para o próximo. Então, para mim, é entender essa parte vamos dizer assim, macro, né? E a segunda parte para desenvolver o pensamento analítico é a parte de saber destrinchar problemas. E tentar destrinchar, aí tem umas técnicas, tem uns frameworks, né, que dá para usar, dessas consultorias, tipo McKinsey e tudo. E para ir destrinchando problemas em partes menores, até encontrar, né, o que a gente pode usar, fazer talvez uma análise de Pareto para ver o que realmente impacta mais ou não, para decidir se a gente vai resolver o problema. Então, né, duas etapas, macro e saber destrinchar o problema. Eu acho que essas são assim as melhores coisas que você pode fazer se quiser realmente desenvolver a parte do pensamento analítico. Pô, em cima disso de destrinchar o problema, por exemplo, você conseguiria compartilhar com a gente, por exemplo, algum case de sucesso, algum exemplo que evidencia um pouco disso que a gente está trazendo? Que você já vivenciou, até o Luciano também que já vivenciou, eu também, a gente pode trazer para tentar ainda pegar esse processo que talvez a galera não conheça e acabou de aprender com você, e um exemplo que a pessoa fale, putz, pode crer, isso faz sentido pra cacete. Tem na empresa que eu estou, né, em Cogal, a gente está implementando um sistema de cotação, né, para fazer cotações para B2B, né? E tipo, a gente não conseguia atender a cota semanal ou mensal, e antes era muito assim a análise. Eu dei muito desconto.
sabe? Eu dei muito desconto, ou então o preço que foi setado lá pelo time de marketing não era bom. Culpa do marketing, né? E aí, tipo, fazendo uma análise mais, tentando destrinchar, sabe? Entender, a gente viu que não era culpa do marketing, não era culpa de desconto ou nada. A gente só tinha que fazer mais cotações, pô. Era aumentar o input, sabe? Aumentar o input para ter o win rate. E, tipo, todo mundo estava pensando no final já, nas vendas aqui. A gente estava medindo as vendas, medindo o preço total, a receita total, né? Mas isso é métrica assim que, pô, esqueci o nome em português. É lag metric, eu não me lembro em português. Mas, tipo, receita é depois, né, que é medida. Uhum. E aí, tipo, medindo assim, o que realmente importa, que impacta assim, a gente conseguiu identificar, né? E agora o objetivo é realmente deixar a cotação o mais rápido possível, para a gente fazer mais cotações e aumentar a chance de win rate, né? Então, tipo, e tá dando certo até agora. Sim, isso é foda, e eu tenho um exemplo para dar também, se você tiver, ele traz aí. Eu trabalhei numa empresa aqui no Rio, que era um e-commerce de varejo e tal, que na época era bem grande, e até estou entrando no site da Amazon aqui agora para ver que a Amazon acabou de lançar um negócio que era exatamente o que essa empresa fazia, sei lá, há 15 anos atrás, que é, quer ver? Estou entrando aqui para pegar, que a Amazon criou uma área agora de produtos da Amazon, que são produtos remanufaturados, né? Não sei se vocês já viram isso, que a Amazon, pelo menos aqui no Brasil ela tem. Ela criou uma área de produtos remanufaturados. Eu esqueci como é que ela chama o nome disso. Porra, me fugiu aqui, tô tentando achar e não achei. Mas ela lançou o Amazon quase novo, uma parada dessas. E na época, lá atrás, essa empresa que eu trabalhei, que era o Compra Fácil, ele tinha o Compra Fácil Off. Pô, que era um Compra Fácil Off que tinha descontos e tal. E todo mundo subia os produtos lá com uma questão de a solução ser: por que a gente tem esse produto aqui? Por que a gente tem essa área aqui? A gente tem essa área porque a gente tem produtos remanufaturados, que a caixa chegou amassada, chegou uma coisa arranhada, chegou faltando manual, e a gente não pode revender. Não podemos revender, não posso devolver para a indústria, eu tenho que fazer alguma coisa com isso e eu não vou doar. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui numa área chamada Compra Fácil Off. E aí eu vendo essa porra lá. Tá, e o que a gente faz para vender? Nada, a gente só tem essa merda lá e vende lá. Tá bom, a gente não faz nada para vender, não. E qual é a taxa de devolução desse produto remanufaturado? Nossa, é 90%. E por que é 90% a taxa de devolução desse produto? Porque como a galera não sabe o defeito do produto, a galera compra como se fosse uma surpresa. Se comprou e só a caixa que está amassada, a pessoa se deu bem. Se ela comprou e só está faltando o manual, ela se deu bem, mas ela pode ter comprado e está arranhado. Pô, então vamos lá. Vamos só destrinchar o que a gente acabou de investigar e fazer o que o Heitor falou. E baixando as camadas do problema, né? A gente tem um problema, que são produtos remanufaturados que a gente não pode devolver para a indústria, que a gente não pode vender sem avisar e que custa o espaço do nosso armazenamento, certo? Por certo. A gente não tem venda muito boa porque a gente não se preocupa com isso, só que a gente não está vendo quanto que isso custa para a gente. Então, check número 1, vamos ver quanto isso custa. Beleza. Parte número 3. Agora que a gente sabe disso, a gente sabe que 90% das pessoas que compram devolvem o produto, por quê? Porque não sabe o defeito. Então, a gente tem duas coisas aqui. Coisa número 1. Se a gente expor esse site agora de alguma maneira para as pessoas e se na hora do cadastro do produto a gente informar qual o defeito, será que a gente vai ter mais venda e, consequentemente, menos devolução? Vamos fazer os dois ao mesmo tempo? Não, vamos fazer um teste por vez. Vamos botar hoje somente os defeitos dos produtos. Sobe os defeitos dos produtos. Subiu os defeitos dos produtos? Subimos. E aí, um mês depois que a gente passou a vender os produtos que estão lá, informados os defeitos, qual a taxa de devolução? 30%. Então isso funcionou. Por quê? Porque a pessoa não vai comprar um produto achando uma surpresa. Ela vai comprar já tendo uma expectativa alinhada. Que está faltando? A caixa está amassada. Pode ter arranhões que não impactam com o funcionamento. Ou seja, quando você compra, você até acha que o negócio está todo arranhado. A tua expectativa é até muito pior do que a que tem. E isso já faz você ter a redução de devolução. Agora que tem isso, vamos para a parte número 2. Vamos aumentar a exposição desse site para que as pessoas comprem e a gente venda mais. Aumentamos a exposição. Vendeu mais? Vendeu mais. E como é que está a taxa de devolução? 30%. Aí, pô, eu juro por Deus, tá aqui, eu ouvi isso da minha diretora na época.
Ah, mas aumentou a quantidade de evolução. Eu falei, pô, mas é óbvio, né? Aumentou a quantidade de venda. Mas o percentual aqui é 30%. Antes era 90%. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Cara, pensamento analítico. Ao invés de eu simplesmente falar que eu resolvi meu problema tendo um site onde eu vou vender essa porra quando vender, a gente foi quebrando as camadas, falando, por que ninguém compra? Quanto custa o armazenamento? Por que a gente não sei o quê? E vamos quebrando isso. Por quê? A exposição para esse site novo e aumento da venda dele abre espaço de armazenamento no CD para novos produtos que vão ter ticket maior e margem de lucro melhor. Isso aqui é o pensamento analítico na prática, concorda? Concordo 100%. Concordo. E aí, Muito Luciano? doido, né? Porque a gente está falando aqui e eu não consigo pensar, e isso, inclusive, até me atrapalha, né? Porque eu não consigo pensar que não seja de uma forma que seja analítica, sacou? Então, é exatamente isso. Tipo, eu vou dividir os problemas em pequenos problemas para poder conseguir chegar no cerne da questão. Acho que é isso. Assim, eu particularmente sempre fui um desenvolvedor que, para mim, existem dois tipos de desenvolvimento, né? Tipo, o construtor e o cara que é um solver, né? O cara que vai resolver bugs. E eu meio que sempre tive esse tesão mesmo em resolver bugs, sabe? De pegar uma aplicação que está completamente quebrada e resolver os problemas que estavam ali dentro. E aí eu utilizo muito engenharia reversa para isso, né? De pensar de trás para frente para poder conseguir chegar no cerne da questão. Mas acho que, de novo, a gente nunca tinha falado sobre isso, né? Sobre uma maneira ou uma metodologia de você construir um pensamento analítico. E acho que vocês dois trouxeram muito bem, que é dividir o processo em pequenos problemas, pensando problema por problema, e aí trazendo os pontos e as perguntas em cima de cada um deles, né? A capacidade que você tem de exaurir os porquês sobre um determinado assunto. Então, pô, por quê? Pô, por causa disso. Ah, é possível. Por quê? E aí você vai exaurindo esses porquês até você chegar no cerne da questão para poder otimizar. Eu não sei pensar de outra forma. Mas eu queria trazer em cima do teu pensamento, do que a gente falou, uma pergunta para o Heitor e para a gente debater aqui. Heitor, você acredita que, por exemplo, quando a gente olha aqui hoje esse pensamento analítico, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, nos próximos 5 anos, as competências mais cobiçadas pelo mercado de trabalho vão ser pensamento analítico e criatividade, além de outras aqui. Então, diante desse cenário que a gente está falando, do que o Fórum Econômico Mundial trouxe, a primeira pergunta que eu faço é: você acredita que essa busca incessante do mercado de trabalho por um profissional com pensamento analítico é porque as pessoas estão com muita preguiça de pensar e pensando no automático? Eu acho que sim. Mas também eu penso que não é culpa Das pessoas, sim, sei. Eu também, Concordo. eu acho assim que tudo está tão rápido, as coisas, né? Tem TikTok, Reels, tudo é feito tão rápido agora que as pessoas não querem elas estão sendo condicionadas a não parar um pouco, sentar, né? E tentar imaginar o que poderia ser, né? E falar sobre pensamento criativo e analítico. Assim, antes eu pensava muito, e também fui condicionado, né, a pensar, pô, eu não sou criativo. Porque, sinceramente, eu, para desenhar, tipo, essas coisas, sabe, desenhar, tipo, eu sou um zero à esquerda. Mas aí, tipo, eu comecei a pensar que criatividade, assim, não quer dizer que tu é um artista, tu é um, né, pintor e tal, né? Não, eu acho que é tentar encontrar coisas novas para fazer, até dentro de uma caixa, né? Não precisa ser aquele artista livre, pessoa livre, né, que vai dar uma solução, tipo, sei lá, tipo o Einstein da vida, né? Uma solução que ninguém nunca ia pensar. Mas dentro lá da tua caixa que tu tá, do teu contexto, tu conseguir pensar coisas novas, fazer essas conexões assim, eu acho que criatividade e ser analítico tipo, é quase a mesma coisa, pelo menos já, para mim, hoje, né, hoje, do que eu li, do que eu estou estudando, para mim, ser criativo e ser analítico é quase a mesma coisa agora para mim.
Pode ser E que eu cara, ajude assim, né? daqui a uns anos. É a única habilidade que hoje, pelo menos, a IA não tem, né? É a única habilidade que a IA, por enquanto, não tem. Então, assim, acho que, de novo, concordo 100% com você, tá? Eu não sei desenhar porra nenhuma. E aí, o lance sobre a criatividade, na verdade, para mim, são os caminhos que você cria para poder buscar a solução de qualquer problema. Ponto. Exato. Sacou? Caralho. O cara que viu um rio, olhou pro outro lado e pensou, porra, vou criar uma ponte aqui, sem saber que o nome daquilo era ponte, o cara foi criativo, pô. Então, acho que é a capacidade com que a gente formula e soluciona os problemas que define o que é criatividade, não se eu vou pintar um quadro ou algo do tipo. E eu concordo contigo, a gente é condicionado a acreditar que nós não somos criativos, quando tipo, o brasileiro, por característica, ele é o povo mais criativo que existe, sacou? Se você for ver, né, tem um meme aqui no Brasil que fala, né, a gente tem que chamar a NASA ou algo do tipo, né? Se a NASA ver isso, é a maneira com que os brasileiros, de acordo com a diversidade que a gente tem, cria e constrói as coisas para poder ter uma solução alternativa para aquilo. É a gambiarra, né? Gambiarra. Gambiarra documentada é funcionalidade. Gambiarra. Tinha, cara, eu lembro da época do Orkut, cara, tô velho mesmo, mas tinha gambiarras que a gente aceita. E era uma página. Cara, mas isso fala sobre criatividade, né? Isso que vocês falaram é bem importante, e eu vou fazer um adicional a isso para trazer mais uma pergunta. Mas isso que vocês falaram é muito importante por quê? Porque a gente é condicionado desde criança de que você tem a aula de criação, e quando você vai para a aula de criação ou a aula de artes, eles chamam criação de arte, né? Então, você aprender a desenhar e pintar é a criatividade. Não. Criatividade também é o ato da gente resolver problemas por meios talvez não comuns ou que não estão ali na nossa cara. E esse é um exemplo claro que você falou. A pessoa que olhou para o rio e falou, porra, eu preciso comer. Tem uma mangueira ali do outro lado. Ou eu vou tentar enfrentar essa correnteza do rio e morrer com fome e otário, ou o que eu faço? Eu pego um machadinho que eu já tenho, derrubo essa árvore gigantesca e empurro essa porra até o rio. No mínimo, eu vou arrumar um jeito de atravessar esse rio. E o cara foi lá, ou a menina foi lá e desenhou a primeira ponte da vida aí, né? Ou seja, nem chamava de ponte, deve ter sido um tronco que botou ou esticou a corda humana. Foda-se, vai resolver de novo, é a necessidade que a gente tem de executar uma tarefa e como a gente executa. O cara que juntou 7 paus e fez uma canoa, o cara foi criativo pra caralho. Exato. É isso, perfeito. E a criação não tem só a ver com esse estado artístico. Eu concordo com o Heitor, cara. Acho que eu nunca tinha pensado nisso, Heitor. Eu concordo. Esse pensamento analítico e o pensamento de criatividade é muito importante. Aqui na Métricas, a gente já tem alguns anos que a gente tenta cunhar um termo chamado Create Analytics, que é você ser criativo frente aos dados. Que é você olhar os dados e saber como você pode ser criativo com aquilo que você está consumindo. E aí, isso me levanta para trazer uma pergunta que é: o que você entende que são as principais características das pessoas que têm esse pensamento analítico? Tá. Eu acho que a gente já debateu bastante aqui e para mim é saber fazer as perguntas. Depois a gente vai ficar repetitivo aqui, né? Mas assim, para mim realmente é saber fazer boas perguntas. E falando dessa parte de criatividade, dá para melhorar ainda a criatividade com a prática, melhora também. Mas sobre saber fazer boas perguntas, eu penso assim, né? Vamos dizer que a gente está lá no time de Analytics, né? Para mim, qual é o objetivo do time de Analytics e da pessoa que está lá no time de Analytics? É o seguinte, o trabalho dela é tentar encontrar alavancas de negócios, que são os famosos insights, né? O pessoal chama insights, que são as alavancas de negócio que tu vai dizer pro business lá, olha, se tu puxar essa alavanca aqui, vai aumentar 10% de venda aqui, de acordo com o que a gente analisou aqui. Então, para mim, esse pensamento é de saber fazer boas perguntas, achar o problema, mas encontrar a alavanca. Tipo, não é só encontrar o problema, é encontrar a alavanca que vai resolver esse problema, e o time da Analytics tem que fazer isso rápido. Então, achar o maior número de alavancas por dia. Tipo, esse seria para mim
a parte mais importante, entender que tem que achar os insights, tem que achar as alavancas, mas tu acha uma por mês, né? Pô, também não é. Tem que achar, tem que achar vários, né? Tem que aumentar essa Tudo depende. Se você acha uma alavanca por mês, mas ela aumenta 100% das vendas, tu tá trabalhando bem. mas o foda é que os outros 11 meses tu dá valor pra empresa, né? Sim, com certeza. Como é que tu se justifica nos próximos 11? Boa. Ó, e até trazendo um dado que a gente tá, né, podcast de dados aqui, que o Heitor falou assim, pô, a gente tem TikTok, Reels, a pessoa condicionada a pensar muito rápido até. Eu lembro de um estudo do Wall Street Journal que trazia que a gente tomava, o cérebro humano adulto, ele tomava cerca de 35 mil decisões por dia. Só pra gente ter uma noção aqui. Por isso que tem esses caras muito piroca das ideias mesmo, que fala, só visto essa roupa. Porque é uma decisão a menos que eu tomo. Porra, na moral, tu toma 35 mil decisões por dia. Tu acha que otimizar a roupa que tu vai vestir, tirar uma decisão do dia vai melhorar teu vida. Agora tu toma 34.999 decisões, porra. Não adiantou de porra nenhuma você tirar essa da roupa. São 35 mil decisões, caralho. Você tirou uma da roupa e disse, porra, porque eu me torno mais objetivo e tiro mais uma decisão na minha vida. Pô, tu vai continuar decidindo muito mais, né? Tem até um termo agora que eu não sei se é relativamente novo ou não, que tem o Business Intelligence, né? E aí tem uma ex-cientista do Google, né? Que ela saiu, ela era Chief Decision Scientist. E ela criou uma disciplina lá, ela criou o que chama Decision Intelligence, que é sobre isso, não é mais sobre o business, sabe? É mais sobre como é que a gente vai fazer para tomar decisões melhores. E aí, tipo, ela inventou esse termo aí e talvez no futuro vire o novo business intelligence, não sei, né? Vamos ver, né? Uhum. Ô, Luciano, sabe uma prática que eu uso constantemente todos os dias para me ajudar a ter foco e tomar decisões mais rápido e melhores? Vamos ver se tu tá sabendo disso. É a mesma prática que eu utilizo para poder diminuir de 34.999 para 34.998. Que eu não escolho outro café, eu só tomo Coffee Mais. Porra, aí sim, maluco. Aí, ó. Aí tu gostou, né? O Heitor gostou desse gancho, hein? O Heitor gostou desse. Não tava esperando essa, não. Não esperava por essa, não esperava. Tomou esse jabá. Agora, que ele... Não esperava. Então, aqui tomando o nosso néctar sagrado do Luciano. E a galera também pode, né? Exatamente. Coffee Mais muito forte. Tem aí cápsula Drip Coffee e eu vou exaltar cada vez mais o consumo do café em grão. Então lá também tem grão maravilhoso, lá eu consumo. E aqui na descrição tem um link com 15% de desconto para você poder garantir o seu café, conhecido na comunidade de desenvolvimento como Coffee Plus Plus. E conhecido mundialmente como Coffee Mais. Exatamente. Mas a comunidade de desenvolvimento dá um apelidinho. Mas, ó, eu gosto sempre de ressaltar que se você é preguiçoso, igual a mim, de puta merda, calma, só vai lembrar que acabou o café na hora que tu vai fazer o café e não tem, seus problemas acabaram. Você pode assinar o Coffee Mais Club. Coffee Mais Club, você paga a assinatura ali, todo mês chega para você não só cafés diferenciados, para todo mês tu viver uma experiência diferente de café, mas chegam também para você bebidas com café. Então você assina o Coffee Mais Club, você vai receber vários grãos de cafés diferentes da Coffee Mais, para você ter sempre todo mês uma experiência diferente gastronômica ali e degustativa sobre o café, mas além disso, você também recebe uma cerveja com café da Coffee Mais, entre outras coisas, vale a pena, hein? Assim você pode assinar a recorrência e não se preocupa mais. Como a gente tem aqui no nosso estúdio, né, você? Todo mês chegam mais de 40 caixas de cápsula da Coffee Mais aqui no nosso estúdio, para todo mundo chegar aqui e poder tomar o néctar sagrado e focar nos nossos cursos, podcasts e demais assuntos que tratamos aqui. E, Luciano, segunda coisa que me falaram, eu sei que você gosta de RPG. Você gosta de RPG, Heitor? Jogava um Zeldinha ou Ocarina of Time? Jogava Ragnarok, Ragnarok. Aí, porra. Então você sabe bem que quando a gente acha uma armadura boa e a gente veste aquela armadura, ela pode aumentar para você algum tipo de habilidade que você tem, não é? Com certeza. Porra. Então,
a galera pode arrumar a melhor armadura possível, que é a Mamba Negra do Analytics, que aumenta automaticamente em 55% a sua habilidade de pensamento analítico. E onde que eles podem encontrar isso, Luciano? No NPC, na Vila da Reserva Inc, meu parceiro. Você pode ir lá e garantir sua camiseta, menos achismo mais dados, e ganhar esse buff, que você pode combar, inclusive, com um casaco. E aí você vai dobrar a quantidade de pontos. Então, fica aí na atividade. Tem Fica um link aí, para tem você desconto poder aqui, ó. garantir o seu desconto. Fica porque vai ter desconto, né? Tem sempre o link Camisa, aí. casaco, Você pode garantir Pô, nossa camisa parceria com cortada a na barriga, o reserva. famoso cropped, né? Tu pode garantir parceria com a reserva, camisa menos achismadados, casaco menos achismadados, camisa não seja prenteiro. Tem várias outras estampas lá para você garantir. E, por último, se a galera quiser desenvolver um pouco mais esse pensamento analítico, estudar com decisões com menos achismo, vai fazer o Decision Intelligence aqui, com base em dados. Já gostei, já vou correr atrás disso para aprender. Então, mas a galera pode estudar outros pontos com a gente, Luciano, onde? Métricas Voice Prime é muito forte, link na descrição para você ganhar o seu bolo, beleza? É só você clicar aí que tem um descontinho para você garantir mais de 27 treinamentos, de novo, montado para a galera do dia a dia, beleza? Então lá a gente monta o material sempre pensando no dia a dia do profissional de Digital Analytics. Então muito do material que está lá foi extraído das nossas consultorias, cases da nossa consultoria que viraram parte ou um curso inteiro, dependendo da bucha que a gente tenha resolvido. Você pode garantir lá. Link na descrição. Uma comunidade muito forte, tá? Comunidade muito forte que a gente subiu recentemente, só cresce e a gente fica trocando bastante lá sobre Digital Analytics. Mais de 400 analíticos de plantão trocando ideia no Discord. Já tem gente, inclusive, que com as vagas que a gente recebe já arrumou emprego na Casas Bahia e outros lugares na área de dados. Ou seja, vale a pena você estar com a gente aí, que a gente está tentando ajudar o mercado, como a gente está fazendo aqui nesse podcast, e trouxe horinhas do Heitor para isso também. E aí, Heitor, nosso time, em cima de tudo que a gente está falando, me lembrou aqui no backstage de uma coisa que a gente tem aqui na Métricas, que é um processinho que a gente criou chamado Data Discovery, que consiste, nesse processo que a gente atua na nossa consultoria, consiste em a gente criar perguntas que a gente quer responder, para depois a gente explorar os dados, analisar, pensar nessas soluções, implementar e medir. Ou seja, a gente meio que criou esse processinho que a gente chama de Data Discovery, que quase que é isso que a gente falou do pensamento analítico aqui, né? É como a gente pode tentar fazer o pensamento analítico na prática, no dia a dia, tentando ser proativo frente aos dados, né? Então acho que é uma coisa que o nosso time lembrou aqui, que a gente tem até podcast específico falando sobre Data Discovery lá, como a gente pode tentar ser proativo frente a isso. E aí, trazendo isso, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as suas experiências em contratar pessoas na área de dados? Você tem experiência nessa área aí? Porque se você tiver experiência em contratar, ou eu sei que você foi contratado, eu queria entender como é que você avalia essa habilidade do pensamento analítico nos candidatos. Então, hoje em dia eu trabalho mais na parte de transformação digital, né? Então, dados por si só, eu não tenho experiência para contratar. A gente trabalha mais com desenvolvedores e tal, né? Mas eu tenho um programa de mentoria, né? E sinceramente, para mim, pode ser ferramentas diferentes, né? O Dev pode usar, sei lá, Java e tal. E o analista de dados é outra coisa. Mas, assim, para mim, qual é o diferencial que eu vejo na hora de contratar alguém? É quando a pessoa consegue me explicar o raciocínio dela, o raciocínio lógico. E, assim, a gente tem o teste, né? Teste técnico, enfim, e às vezes a pessoa nem atinge a resposta, vamos dizer, mais correta, né? Ou às vezes o teste nem tem resposta correta, é só para verificar mesmo. Mas o que é importante para mim é saber documentar tudo, como é que foi, como é que ela chegou na conclusão dela. Então, tipo, é o que tu falaste do Data Discovery, é ter esse mindset de qual é o problema que eu estou tentando resolver aqui no teste. Como é que eu vou abordar esse teste? Quais são as soluções que eu vou implementar nesse teste? Por que eu vou fazer isso? E o que eu faria, vamos dizer assim, se eu tivesse mais tempo? Ou quais são as recomendações que eu daria baseado nesse teste?
E para mim esse é o grande diferencial. A pessoa entende que tem outras coisas além de, pô, eu vou fazer o melhor código aqui do século, mas tipo, não está documentado, a pessoa não consegue explicar, botar numa ordem cronológica, assim. Ou tá Então, muito para mim, robusto, esse é né? Ou o cara chega, e acontece muito nos testes que a gente acaba fazendo aqui, que é o fato do cara não ter. Esse, pra mim, é um grande sintoma de que o cara não tem o pensamento analítico, beleza? O cara chega lá fazendo o teste de métricas boas e dá uma solução que mataria um dinossauro para poder matar uma formiga. Ou seja, onde é que está o pensamento analítico ali? De entender o contexto, fazer as perguntas corretas, porque dentro desse pensamento analítico a gente tem que entender para quem a gente está entregando, como que a gente vai entregar. Então, eu faço a mesma coisa. Eu deixo algumas perguntas em aberto, que é para eu poder entender a maneira com que o cara chega na solução antes de entender qualquer outra coisa. Então, pô, esquece que a maneira ou a linguagem ou o que você vai utilizar, qual framework, esquece. Eu quero entender como é que se resolveu essa porra desse problema. E aí eu vejo isso pela solução, né? Porque, pô, dependendo da solução que ele deu, dá nitidamente para perceber, pô, não é possível que ele não pensou que, pô, isso daqui poderia ser algo menor, sabe? Daria para ser mais simples ou menos rebuscado, uma vez que o objetivo era esse. Então, eu vou medir sempre em cima da capacidade que o cara teve de resolver um problema simples, de forma simples. Sacou? Então, acho que a complexidade das coisas que a gente vai colocando dentro dos projetos vão de acordo com a necessidade. Então, acho que eu sempre deixo essas perguntas mais abertas, assim como você, que vai me trazer a visão de como o cara chegou naquele raciocínio ali. Acho que esse é o ponto principal. Isso não tem como esconder, sabe? Tipo assim, hoje, com IA, o cara pode fazer um teste, principalmente nesse ambiente remoto, o cara pode pegar o teste que você fez, vai na OpenAI e coloca lá a porra toda que ele usou para poder fazer o teste e cospe o código que dá o resultado. Agora, o pensamento analítico ele não tem como fugir. Então, o cara chega para poder fazer a entrevista achando que o que ele tinha que entregar é a solução, mas no final o que a gente vai perguntar é como que ele chegou nesse problema, ou como que ele considerou usar a tecnologia A ou tecnologia B. Porque aí essa resposta o chat GPT não deu, né? Aí fica mais fácil de pegar o cara no pulo. Mas não vou colocar isso no prompt de vocês, não, tá? Então, eu tô dando a dica pros caras, né? Me fuder depois. Ó, a gente já falou sobre as etapas do pensamento analítico, a gente falou sobre esse Create Analytics aí, esse pensamento analítico criativo que ajuda a resolver problemas. A gente falou sobre os pontos a pensar no que, como você pode se desenvolver em cima disso, como é que você enxerga se você tem ou não, quais são as características de quem tem esse pensamento analítico. Isso tudo está te ajudando a entender mais sobre como construir um pensamento analítico. E aí, em cima disso, a gente já está indo para os finalmente aqui, vale a gente já fazer uma pergunta que a gente sempre tenta fazer em todo episódio, tá, Heitor? Que é, cagada acontece. E aí, qual a parte interessante desse cagada acontece aqui é, quais são os desafios comuns enfrentados por profissionais igual o Heitor, que tem pensamento analítico, ao tentar ou ao executar isso no ambiente de trabalho das empresas? Quais são os desafios que as pessoas enfrentam nesse pensamento analítico e pôr em prática nas empresas? Tá, assim, eu tenho mais da realidade de dados, né? Talvez seja similar com outras áreas, não sei, né? Mas o que acontece na área de dados? Que até tem o termo que ficou famoso, né? A pastelaria de dados. Que é quando o time lá de dados, você como analista de dados, recebe tantas demandas que, tipo, você só está pegando um relatório, entrega. Pede, o cara, chefe, me dá aí top 10 de vendas aqui do mês passado. Aí, tá. E chefia, me manda aí o relatório de, sei lá, dos leads aqui. Aí tu manda lá pro cara de marketing. E tu fica nesse ciclo sem fim de fazendo só essas demandas e tu não tens tempo de fazer uma análise mais aprofundada. Tu não tens tempo de fazer o que tu falaste lá de processo, de mapear o processo, identificar se tem algum gargalo ou tentar automatizar algum processo. E também a Analytics automatizar processo. E assim, como eu disse, eu penso que as pessoas querem fazer um bom trabalho, sim.
Mas, assim, eu acho também que as empresas têm que entender que elas querem buscar pessoas, né, com pensamento analítico, mas elas também têm que, né, dar condições para que as pessoas tenham tempo de fazer, porque é o que falaste, é o pensamento tipo 2, precisa de tempo também um pouco, né? Então tem que ter tempo, tem que dar tempo para as pessoas. Tu E eu vejo, levantou um ponto muito interessante, cara. Desculpa te cortar rapidinho. Mas é porque, tipo, tu falou uma parada muito maneira, que é, às vezes as empresas contratam pessoas e obrigatoriamente elas têm que ter pensamento analítico e ela não está disposta a interagir dentro dos debates que uma pessoa com pensamento analítico vai trazer para as discussões que a gente vai ter ao longo do dia. Ou seja, se você contrata uma pessoa que tem pensamento analítico, não dá para você ter uma cultura top-down onde você vai enfiar a goela abaixo o que você quer como imposição para o que tem que ser executado, né? E é exatamente esse lance do ambiente, né? Porque é o que eu mais percebo. A gente cobra que as pessoas tenham um pensamento analítico. Aí chega um cara e pergunta, mas por que a gente está fazendo essa merda? Aí o cara tira o cara de maluco, sacou? E aí, de novo, é o lance de montar um ambiente favorável para que as pessoas tenham um pensamento analítico ali dentro. Então, acho que tem algumas pessoas aqui que escutam o nosso podcast que estão numa posição de liderança, né? Então, pô, para essas pessoas, acho que não adianta nada você querer contratar um cara com pensamento analítico se você não tem um solo fértil ou não está disposto a ter os debates que vão ocorrer para uma pessoa que tem um pensamento analítico dentro do teu time, sabe? Porque, no final das contas, esses debates, eles diferem de discussões porque todo mundo tem um objetivo em comum que é aumentar a receita, é o objetivo de negócio. E aí as pessoas entram numa linha onde, porra lá, o cri-cri que vai perguntar o porquê de tudo, e aí a gente acaba caindo num ambiente totalmente infértil para o cara se desenvolver dentro dessa estrutura, né? E aí não dá para ficar pagando de pensamento analítico no LinkedIn. Se um cara, seu júnior, chega e te faz uma pergunta, você fala, porra, moleque, chato pra caralho. Se você falar, é pior. E você pensar também é um merda. Beleza? Boa. Pô, eu concordo com os pontos levantados aqui pelo Heitor e com você também, não sei. Mas eu volto também à fala do Heitor lá atrás, né? Que é, a pessoa também não tem que usar isso de muleta, né? Pô, mas não estão me dando tempo para conseguir construir um pensamento analítico. Acho que tem duas visões, né? Acho que a visão número um, o pensamento analítico é uma coisa que vai estar em tudo. Uma vez que você adquire esse pensamento, que você de fato cria esse pensamento, você usa ele até na tua vida pessoal mesmo. Porque tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, aconteceu comigo recentemente uma parada com a minha cachorra, cara. Que aí eu até brincando com a veterinária, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer um pensamento analítico aqui, porque assim, vamos lá. A minha cachorra tava com um problema estomacal e ela come a mesma ração há não sei quantos anos. Do nada ela desenvolveu um problema estomacal e é essa ração? Tem que ter um porquê. Qual é o porquê? Aí a moça, tá, não, o porquê é o seguinte, é porque essa ração tem isso, e ao longo desses 6 anos que a sua cachorra está consumindo, isso cresceu e aí está fazendo ela passar mal. E a sua cachorra, a gente acabou de constatar aqui que ela tem um problema aqui, que ela tem uma doença hipoalergênica, então ela tem alergia a certos alimentos. Eu falei, pô, beleza. Então agora como é que a gente faz para descobrir qual é a alergia? Aí ela, ó, existe um alimento que ninguém tem alergia, a gente vai começar por ele. Como ela se adaptar a esse alimento, a gente vai começar a fazer a introdução de outros. Se ela não passar mal, a gente deixa aquele. Se ela passar mal com aquela ração, aí a gente testa outra. E só vai conseguir fazer desse jeito. Testando, vendo se ela passa mal ou não. E aí, se ela não passou mal, a gente anota que ela não passa mal. Se ela passou mal, a gente anota que ela passa mal e não pode mais comer. Isso é um pensamento analítico. Você está pegando o problema, quebrando em camadas e vendo os testes e hipóteses que vão te ajudar a pensar. E aí, em cima disso, o que você vai fazer? Você vai validar se aquilo deu certo, mensurando, né? Então você volta, tá na vida, porra, isso. Então tá acho na que vida. Experimenta estar endividado só, pra tu ver se tu não desenvolve um pensamento analítico rapidinho. E 2 tempos. A primeira coisa que tu faz é buscar os números do cartão de crédito, é buscar a quantidade de dinheiro que você ganha, é o motivo, exatamente. Então, para quem não consigo tangibilizar o pensamento analítico, se endivide. Sacanagem. Boa. Então, pra gente finalizar aqui, cara, você consegue compartilhar com a gente uma dica de como os nossos ouvintes podem se aprofundar um pouco mais nesse tema? Livro, filme, série, além do seu LinkedIn e da sua newsletter, logicamente, né?
vai no meu LinkedIn na newsletter. E, assim, eu tenho alguns livros que eu gosto. Um é sobre resolução de problemas, e o nome do livro se chama The McKinsey Way. E é um livro que conta, né, os métodos da McKinsey para destrinchar problemas, tem todos os frameworks lá de como que eles fazem isso. Eu li e eu uso bastante, sempre. O outro é um livro que fala da cultura da Amazon. O nome desse livro é Working Backwards. Tipo, não sei, em português não me lembro agora, mas trabalhando ao contrário. E aí, lá tem um capítulo de métricas. Dessa parte de input, output. E, foi o melhor capítulo assim, que eu li sobre métricas. Assim, mudou. Porra. Depois que eu li, eu fiquei, porra, por isso que a Amazon é foda. Os caras focam nisso aqui, sabe? E eles têm um foco assim, muito, muito forte. E esse livro, assim, eu realmente recomendo, se você gosta dessa parte de métricas, tá? Digital analytics e tudo, dá uma lida nesse aí. E eu acho que esses dois, assim, tá bom demais. Ó, eu vou dar 3 recomendações aqui, viu, pra galera também. Além do podcast que eles ouvem, né? Porra, tu tá ouvindo esse podcast aqui, tu já tá aprendendo pra cacete. Mas além do podcast, minhas 3 dicas são: dica número 1, um filme, que pode ser o livro também do Moneyball. O filme é legal, que é mais rápido, mas o Moneyball, o cara, ele é inovador e criativo para resolver o problema de um time de beisebol, e ele pega jogadores e, analisando os dados dos jogadores, ele testa o jogador que é rebatedor como lançador. E ele, através dos dados, entende por que ele toma essa decisão por trás disso. Então, é um filme muito bom. Moneyball, o homem que virou o jogo, mudou o jogo. Tem livro e filme, e fala muito sobre isso, e é muito foda. Número 2, que eu falaria aqui, é um livro de um brasileiro. Ele lançou esse livro em novembro do ano passado, chamado Menos Achismo, Mais Dados. Ele fala muito sobre métricas e decodificação e outras coisas. Está disponível na Amazon. Está disponível na Amazon, tanto em e-book, tanto em livro presencial. Você pode aprender muito sobre esses frameworks, um pouco do que a gente está falando aqui, para te auxiliar a ter esse pensamento analítico e tomar decisões com menos achismo, mais dados. E terceiro ponto que eu vou falar aqui sobre como você pode pensar melhor de maneira analítica, livro, filme e dicas aqui. O terceiro que eu daria para você é um livro chamado A Cultura da Experimentação. É um livro bem antigo até, depois a Amazon você encontra também, tanto em e-book e livro físico, que fala sobre experimentação como ciência aplicada em tudo que a gente faz na vida, não só em negócios. E lá, quando você olha isso, você vê que é muito sobre o pensamento analítico, a cultura da experimentação, e como você, inclusive, pode fazer isso dar o top, né? Que é você começar a jogar isso para o topo da sua empresa. É um livro bem bacana. Vai estar aqui na descrição também. A gente tem parceria com a Amazon para te dar essa moral. Luciano, tuas dicas, cara. Cara, eu ia deixar, na verdade, um post antigo que a gente tem, mas ele é tão presente dentro dessa conversa que eu vou mandar o link aqui para a galera colocar. São de 7 TED Talks que todo cara de Web Analytics deveria assistir. E lá tem materiais absurdos assim sobre como as pessoas transformam dados em decisão, e eu acho muito maneiro porque é exatamente sobre isso, né? Sobre a gente, não é só ter pensamento analítico, é conseguir levar isso para um objetivo comum. Esse artigo é bem atual ainda. E nesses TED Talks aí, são TED Talks de 5 minutinhos, são muito bons, de verdade mesmo. De verdade. Heitor, muitíssimo obrigado pelo seu papo, pela troca aqui, pela conversa. Eu tenho certeza que é impossível a galera que ouviu a gente até o final não tá agora com caderno, caneta, sabendo como vai desenvolver isso na prática, caso não tenha ainda desenvolvido. Eu que agradeço o convite, foi top. Foi bem, eu me senti à vontade. Assim, foi bem legal. Valeu mesmo. Agora sim, porra. Agora que a gente tá feito, ou seja, dá pra chamar o Heitor pra mais uns 20. Sim. Ó, me manda aí pro Rio. Aí, ó, olha aí. Fechou, vamos combinar essa parada aí, ó. A galera que ouviu a gente até aqui, também tá aqui na descrição, o LinkedIn do Heitor, ele publica, como ele falou, todo dia alguma coisa voltada à nossa área, então vai lá, segue o Heitor, conecta com ele, que você vai aprender muita coisa aqui também, fechou? E não esqueça que se esse podcast foi útil para você, então foi útil para seus amiguinhos e amiguinhas... Não, peraí, esse é o único momento que você não tem que ter pensamento analítico, porra. Tu vai só chegar lá e vai clicar nos 5 estrelas
e tá tudo certo, eu já resolvi. Você não vai precisar tomar essa decisão. Agora são só 34.997. Beleza? Se você clicar aí e compartilhar, porque não tem nem conversa. 5 estrelas no Spotify e ainda ajuda muito o nosso conteúdo a isso crescer. Aí. E interage também na enquetezinha que deve estar aparecendo para você aqui, fechou? E se puder, também lança um comentário o que tu achou do podcast. E se tá ouvindo no Spotify, likezinho, se inscreve no canal. Tá ouvindo no YouTube, likezinho, se inscreve no canal. Tá ouvindo no Deezer, Apple, Google, não importa. Se inscreve, dá um likezinho, compartilha com mais gente que precisa saber disso. E em todas as redes, pegue seus dedinhos e faça assim com a nota desse podcast. Um abraço e até a próxima semana. Valeu!